A pergunta fundamental que se pode fazer ainda nos dias de hoje é se a gente conhece realmente a si mesmo. Muitos amigos e conhecidos me perguntam de onde veio esse meu interesse por essas questões mentais. E eu digo que começou por uma convicção de que eu não era somente aquilo que eu conseguia perceber conscientemente, mas que eu era constituído por mais uma parte a qual eu não conseguia ver. Era como se houvesse uma espécie de névoa que impedia que eu visse essa outra parte de mim mesmo. E a existência dessa outra parte podia ser confirmada pelas mancadas, pelas pisadas de bola que a gente dá na vida de vez em quando. E então se questiona: como eu fui fazer isso? Como eu fui dizer aquilo? É como se a gente tivesse um avatar que socialmente nos representa, ou seja, você não é o mesmo na vida pública do que é na vida interior. E assim a gente conhece pessoas que externamente se mostram como tolerantes, mas tendem a escutar o outro de um modo paranoide. Como assim? Se você ousar discordar do que eles dizem, se você ousar pensar de forma diferente, aí você será visto como um perseguidor, como se estivesse fazendo uma crítica ou um ataque ao pensamento daquelas pessoas. Então, imediatamente elas mudam, esbravejam, gritam, ofendem, numa demonstração que desconhecem, inclusive, a si mesmas. Vocês percebem que essa forma de ser apaga as individualidades, as subjetividades e coloca em risco a vida social. Isto é, ou você pensa como o outro, ou você é um inimigo dele. É uma forma esquizoparanoide de pensar, porque é como as crianças pequenas pensam, porque elas ainda não têm a aptidão necessária para discriminar que a mesma mãe que alimenta, que dá carinho, é aquela que às vezes frustra ao fazer certas exigências. Ou seja, as pessoas não só têm partes das quais nós não gostamos, mas têm também partes que nós poderíamos apreciar se dessemos a devida atenção. Mas além disso, aqueles sujeitos não se veem como realmente são na totalidade, mas se veem de uma maneira fantasiosa, falsa, fake, para usar um termo da moda, ou seja, da forma como eles desejam se ver. E por isso necessitariam de uma intervenção disruptora para que haja, eu vou usar um termo do Davi Zimmerman, a desilusão das ilusões narcisistas, ou seja, numa linguagem mais simples, para que haja uma ruptura na ideia de que são os caras, de que são a última bolacha do pacote, de que são os únicos donos detentores da verdade. Eu vou trazer dois exemplos que vão auxiliar a compreensão do que eu estou falando, mas antes eu quero convidá-los a inscreverem-se no canal, é gratuito e não precisa colocar nenhum dado pessoal, é só clicar lá no botão inscreva-se. E também habilitar o sininho, aí serão avisados de todo novo conteúdo que eu venha a publicar. O primeiro exemplo é da obra Hamlet de Shakespeare, cujo rei Cláudio, que não se dava conta da tamanha maldade que fizera ao matar o seu irmão Hamlet e tomar o trono e a viúva Gertrudes para si. Mas quando o filho do rei morto, que também se chamava Hamlet, contrata artistas que encenam a morte de seu pai na frente de nobres da corte e do próprio rei Cláudio, é quando Cláudio se dá conta de quem ele realmente é. E aí começa a passar mal e sai em disparada da sala.
Foi preciso que houvesse uma ameaça idônea de exposição pública para que ele se desse conta do que se constitui a sua personalidade total. O segundo exemplo está lá no livro Efeitos Terapêuticos Rápidos, de Jacques Alain Miller, e é baseado num fato real. Uma moça estava na estação de trem de Atocha, em Madrid, quando bombas foram estouradas pelo grupo terrorista ETA. Como todo mundo que estava lá, ela saiu correndo e passou por um homem que estava caído no chão, ensanguentado, mas não parou para prestar ajuda. Então começou a ter pesadelos todas as noites com a imagem do Cristo Yaciente, o Cristo caído, porque ela fora criada solidamente com base em todos os princípios cristãos, como se te baterem numa face e dê a outra e assim por diante. No entanto, não tinha parado para dar ajuda àquela pessoa ferida que estava ali caída ao solo, como se exigiria de um cristão fervoroso. E isso, obviamente, estava produzindo uma angústia incontrolável e insuportável, porque ela descobriu que não era uma pessoa todo amor, como assim ela pensava ser e se apresentava na vida social. Então, finalizando, é preciso, conforme Bion, que a gente seja apresentado a uma parte de nós mesmos que nós desconhecemos, mas que funciona ativa e intensamente. E para que a gente se conheça, para a gente saber quem realmente somos, o que precisamos é de um, vamos dizer, espelho da alma. E é nesse momento, olhando para dentro da alma, que se conhece melhor e que assim ocorre a oportunidade de integração das partes do nosso self que estavam dissociadas no nosso psiquismo. E a possibilidade, então, de considerarmos a nossa totalidade. E por que isso é importante? Segundo Bion, é vendo-se a si mesmo, a sua forma crua de ser, é quando o sujeito tem a possibilidade de organizar uma nova forma de pensamento, de mudar de ponto de vista. Eu diria, de olhar a realidade de uma forma mais verdadeira, menos fantasiosa, com menos influência das imagos, dos mitos, das ideologias, das teorias inadequadas que nós criamos e usamos no passado, num esforço de assimilação da realidade caótica que se apresentava especialmente lá na nossa infância. Bom, pessoal, é isso por hoje. Se quiserem, podem deixar algum comentário aqui embaixo e também sugerir algum tema. Um grande abraço e até a próxima.